ele discute exatamente o cenário do indivíduo recidivado e refratário, como você consegue resgatar esses pacientes e qual é o papel do transplante alogênico. Então, acho que é uma realidade que a gente tem vivenciado com muita frequência, né? E tem tido um desafio aí. Eles trazem uma experiência pessoal muito interessante. Esse registro, o AURE-EML, ele é um registro francês de mieloide aguda muito interessante e que pode ajudar. Deixa eu só ver se eu consigo passar aqui. Então, são meus conflitos. E aí a gente tem uma situação em que, quando o indivíduo é recidivado e refratário, com melódia aguda, recai, e ele é um indivíduo fit, certamente a gente fica pensando na possibilidade de tratar esse indivíduo com a quimioterapia intensiva, né, como ponte para um transplante alogênico. Mas muitas vezes o prognóstico desses doentes permanece ruim, então alguma coisa precisa ser feita para otimizar. E aí, acho que o que mudou muito, né, o paradigma do tratamento da mieloide aguda foi a possibilidade de uso de um hipometilante associado ao inibidor do BCL2, então azacitidina e venetoclax, principalmente no cenário do VIALE-A, né? Eventualmente a gente tem feito o VIALE-C, e, mas de todo modo, assim, ASA e venetoclax têm se transformado num padrão, né, para esses pacientes inelegíveis a uma quimioterapia intensiva, e o que certamente como um esquema de resgate, né, para esse recidivado e refratário, mas esses resultados muito positivos, eles encorajam muito para que a gente discuta até naquele indivíduo fit e que vai usar apenas como ponte para transplante que é recidivado ou refratário. Então, esse estudo do grupo francês é um estudo em que eles olharam os efeitos pós-transplante de 75 pacientes com leucemia mieloide aguda, recidivado ou refratário. Tinha alguns pacientes com SMD de alto risco. Eu acho que são, assim, eu não gosto muito quando mistura uma coisa com a outra, mas acaba misturando, né? Porque é um percentual pequeno e essa diferença muitas vezes não é muito fácil, né? E desse estudo do registro chamado Venaura. O registro Venaura, ele, ele pega algumas regiões específicas da França, como o Rhône, os Alpes franceses, e na verdade assim, não é um registro na França como um todo. E que se submeteram a transplante e que fizeram o resgate com azacitidina e venetoclax. Então, foi um estudo retrospectivo, né, baseado nesse registro do Venaura, de 12 centros franceses, de 2019 a 2024. Foram 592 pacientes recidivados ou refratários que se submeteram a transplante halogênico. A doença residual mensurável, ela foi olhada pela citometria de fluxo e também através do RT-PCR para NPM1 e WT1. Né? Então, a WT1 é um marcador importante, é aquele marcador do tumor de Wilms, mas que tem uma correlação muito boa com leucemia. E aí eles tinham antes do transplante e depois eles monitoraram depois. Em termos de características dos transplantes, eles predominantemente fizeram condicionamento de intensidade reduzida, tá? Eles incluíram pacientes doadores, tanto relacionados como doadores relacionados, mas com mismatch, tá? O protocolo de profilaxia de EVHD foi de acordo com o tipo de doador, tá? O endpoint primário era sobrevida global, o endpoint secundário era a incidência cumulativa de recaída, a mortalidade não relacionada e
o GVAD Free Relapse Free Survival, né? Então, a capacidade de recair sem doença do enxerto. E também a doença do enxerto aguda e crônica. E eles fizeram uma coisa que eu achei muito interessante, que foi uma análise comparativa histórica, com todos os doentes tratados anteriormente com quimioterapia intensiva, nesse grupo, desse registro do Venaura, e compararam historicamente essa comparação um para um, tá? Então é uma estratégia da estatística muito interessante e que é possível fazer quando você tem um registro muito bem estruturado, né? E que você pode se dar ao luxo de fazer essa comparação. E aqui são os resultados que eles obtiveram. Então, eles tinham 745 pacientes nesse registro, desses, é, 305 eram recidivados ou refratários, e esses 305 foram tratados de três formas, tá? E, na verdade, foram tratados com monoterapia, com hipometilante, monoterapia pós-hipometilante, né? Na verdade, foram 29 pacientes que recaíram pós-monoterapia, tá? E aí mostrando que a monoterapia com hipometilante ela é inferior, por exemplo, se eu tenho a possibilidade de associar hipometilante com azacitidina. Dos 240 pacientes, foi uma recaída pós quimioterapia intensiva, e 36 pacientes, é importante estar atento a esse número, foram recaídas moleculares. Então, foram aquelas recaídas que só molecular, foram monitorados e recaíram molecular. Isso é importante porque vai ter para nós, nessa apresentação, é uma população específica que a gente vai olhar. Esses pacientes foram resgatados com azacitidina e venetoclax e tiveram, eh, dependendo daquele tratamento antes que eles fizeram, eles tiveram desfechos diferentes, tá? Os que vinham da monoterapia pós-hipometilante tiveram 48,3% que foram refratários, tá? E tiveram 15 pacientes que tiveram remissão completa sem recuperação hematológica, que é a CRI, e o MLFS, que é uma remissão é, sem blastos, tá? Então, que ele chama Morphológico Leukemia Free State. Então, um estado o indivíduo remite, a gente se depara eventualmente com esse tipo de coisa na nossa enfermaria e no ambulatório também. O cara remite, não faz uma remissão hematológica clássica, né? Lá dentro daqueles critérios de recuperar o hemograma, mas ele não tem blasto. Então, é o que a gente chama MLFS. E tiveram também aqueles pacientes que usaram quimioterapia intensiva, que foram resgatados também com azivenetoclax. Tiveram 38,6% refratário e 61,4% com algum grau de resposta. Os com recaída molecular, 11,1% tiveram recaída morfológica, tá? Então não foram considerados para transplante. Mas os que tiveram resposta molecular com asa e venetoclax, esses foram, que é em torno de 88,8%. Então, você pegar o indivíduo quando recai molecular é muito melhor, foram para transplante. Aqui são as características gerais desses pacientes, e aí, assim, tem uma mediana de idade de 58,2 anos, um predomínio do sexo masculino, sexo feminino, perdão. E eles classificaram pelo Leuquimia-NET 2022 e 2024. Olha que interessante como essa reclassificação do Leuquimia-NET, trazendo para 2024, que ela é mais fidedigna, como foi diferente. Então, quando eles olharam pelo Leuquimia-NET 2022, a mesma população tinha em torno
de 61% desses pacientes com classificação adversa. Quando eles trouxeram para a classificação de 2024, se inverteu. Então ficou em torno aí de 63% de favorável. Isso é apenas um detalhe para mostrar como é interessante poder classificar pelo 2024, que é mais fidedigno, tá? É, em termos de linhas de tratamento prévio ao asa venetoclax, a maioria tinha feito somente uma linha de tratamento, 77%, e em torno de 46% desses pacientes, eles eram refratários à quimioterapia intensiva, tá? 42% recaíram após quimioterapia intensiva, e somente 10,7% era uma recaída molecular. E o número de ciclos de asa venetoclax antes do transplante, ele teve uma mediana de 2, mas variou de 1 a 6, tá? Então é mais ou menos isso. No trabalho que nós fizemos aqui na faculdade, a gente teve em torno de 2 a 3 ciclos. A nossa mediana foi mais ou menos isso. E aí, quando a gente olha as respostas pré-transplante, esses indivíduos que tinham com asa em vena tinham tido remissão completa em 73,3%, tinham uma resposta doença residual mensurável pela citometria negativa em 64%, tá? Desses 75 que foram para o transplante, 16 foi em doador aparentado, 50% foi doador não aparentado, 6,7% foi doador aparentado, não aparentado com mismatch, tá? E tiveram em torno de 26%, 26,7% de pacientes aplo. E o HCTCI era zero, a maioria, quer dizer, uma seleção de pacientes que realmente podiam realizar transplante. Predominou o condicionamento de intensidade reduzida em 70% desses pacientes, e em termos de profilaxia de doença do enxerto, é, 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 doença do enxerto pós-transplante, foi ciclosporina e miclofenolato. Quais são os resultados que eles obtiveram? Em termos de sobrevida global, foi uma sobrevida global de 61,4%. Lembre-se que a gente está falando de pacientes recidivados e refratários. Um risco de recaída de 35,1% e um GVHD Rapid Free Survival de 53,1%. Quando a gente olha especificamente a sobrevida, o status de sobrevida global prévio ao esquema asa venetoclax, e aí aqui é onde eu quis chamar a atenção na hora que eu estava mostrando a divisão. Olha que interessante. Quem fez o esquema de resgate com asa venetoclax só com recaída molecular teve 100% de resposta, que é essa curva vermelha lá em cima, tá? E aí depois a gente tem os indivíduos que tiveram uma recaída normal e os refratários primários, que é sempre o pior, né? É o pior cenário. Quando a gente olha para o status da doença residual mensurável pré-transplante, então os indivíduos que tinham uma doença negativa foram melhores do que os que tinham uma doença positiva sem uma significância estatística, tá? Especificamente, na incidência cumulativa de recaída, com relação ao timing da resposta do asa venetoclax, aqueles indivíduos, e essa talvez seja a conclusão principal desse trabalho, os indivíduos que respondem ao primeiro ciclo de Asvenetoclax, eles, independente de qualquer coisa, independente de doença residual mensurável, independente do que a gente quiser, eles vão melhores do que os indivíduos que respondem tardiamente, independente, olha que interessante, do grau de resposta que aquele indivíduo obtém, ou se remissão completa, ou remissão completa sem recuperação hematológica, ou mesmo a ausência de blastos, que é o MLFS, sem recuperação hematológica. Então, prepondera, tá? Se esse cara, se esse paciente tem uma resposta tardia,
lá pelo terceiro, ou a partir do segundo ciclo, ele vai pior do que quem responde no primeiro ciclo, independente do grau de resposta com relação ao transplante especificamente. E aí, quando a gente olha a doença residual mensurável no momento do transplante, é, o melhor resultado é na verdade, o pior resultado é aquele indivíduo que responde tardiamente e que ainda tem uma DRM positiva, que é essa linha tracejada, eu não sei se vocês conseguem ver o meu cursor, essa linha tracejada vermelha aqui. E aí, o melhor cenário, na verdade, é o indivíduo que responde no primeiro ciclo e que a DRM é negativa, tá? Então, essa é a situação. E quando a gente olha para o GVHD Relapse Survival, ele é de acordo com a doença residual mensurável prévia ao transplante, nós temos o melhor cenário daquele indivíduo com DRM negativa, tá? E o pior cenário é com o indivíduo que vai ter uma DRM positiva, tá? E sem uma diferença muito significativa na mortalidade não relacionada nesse gráfico aqui do lado. E aí, os resultados eles convergem para dizer que quem responde a um primeiro ciclo de asa-venetoclax é um fator prognóstico importante, independente, associado à sobrevida global e a GVHD Relapse Free Survival. A gente tem visto isso na prática, teve até uma paciente nossa, minha, que era do consultório, que foi até transplantada pelos meninos da Unimed, e ela era uma doente, na verdade ela era uma SMD de alto risco, e que respondeu ao primeiro ciclo de Vidase e Veneto, e foi para o transplante e está viva até hoje. E aí, na verdade, assim, a recaída, né, a cumulativa incidence of relapse é um fator independente e associado principalmente à necessidade de você utilizar o Leuquimia-NET 2024 para você ter, para ser mais fidedigno naquilo que eu tinha falado anteriormente. E mais uma vez prepondera a resposta ao primeiro ciclo como um fator muito, muito importante para a resposta desses pacientes. Pós-transplante, os resultados da análise dos indivíduos que usaram a azivenetoclax e uma quimioterapia convencional não tem diferença nenhuma, tá? Em sobrevida global, incidência cumulativa de recaída, a mortalidade não relacionada ou a GVHD Relapse Free Survival. Então, isso quer dizer para a gente que nessas curvas de Kaplan-Meier não há diferença. E, na verdade, o que você tem uma possibilidade, mesmo num doente fit, de você fazer um tratamento menos intensivo e menos tóxico. Porque aqui o que a gente está falando, e eu acho que esse trabalho ele joga luz sobre uma norma de conduta que a gente opta, às vezes a gente quer tratar sempre agressivamente, né? Então, eu acho que é uma mudança no que a gente tem de possibilidade de tratamento, de tratar com eficiência e menos toxicidade. Então, essa discussão é que no Venaura, nesse estudo, a azivenetoclax como resgate para os pacientes que vão para o transplante, ela levou em torno de 26 a 36% de resposta morfológica, né, nesses indivíduos recidivados refratários que obtiveram remissão completa após a azivenetoclax. Essa estratégia ela foi eficiente e eficiente e tentando traduzir do inglês para o português. Ela foi eficiente e foi safe, né? Ela foi, não trouxe nada a mais de toxicidade, principalmente naqueles pacientes com a sobrevida global que excederam a 60% em 2 anos, tá? Quando comparado aos dados históricos favoráveis que eles fizeram, né, com os pacientes deles, compararam com toda a prática médica que eles tinham anteriormente, nessas populações mais idosas, inclusive, tá?
Então, a two-year cumulativo non-relapse mortality foi melhor, né? Foi mais baixa, 10,6%, principalmente naqueles pacientes que tinham índices mais baixos, né? Quando fizeram a quimioterapia resgate com quimioterapia intensiva. E é consistente com a hipótese de que a asa e venetoclax permite um melhor controle da doença com menor toxicidade relacionada antes do transplante. Isso faz uma diferença, pessoal, absurda, porque é, o que a gente mais tem visto, até desses pacientes, e aí eu vou me referir aos doentes acima de 60 anos ou mesmo acima de 50 anos, são como eles se comportam após o transplante, né? Então, não é sobre só você levar aquele indivíduo, que já é muito importante, mas o que sobra dele, vamos falar assim, depois do transplante para ele conseguir resgatar a vida e a reinserção na sociedade e na sua vida familiar, etc, etc. Então, pensar, né, nessa jornada como um todo, pensar na jornada pós-transplante é muito importante, muito, muito importante. E nós, transplantadores, precisamos cada vez mais estar atentos a isso, tá? Em termos de a Asvenetoclax foi favorável, né? Como uma conduta para esses pacientes, principalmente para os idosos, e com comorbidades relevantes, e parece ser extremamente eficaz como uma forma de tratamento semelhante ao que a quimioterapia intensiva faria, ou mesmo a quimioterapia de reindução. Nesse estudo, o fator discriminante mais importante para a sobrevida foi, como eu comentei, a resposta ao primeiro ciclo de venetoclax. Com relação à recaída a incidência da recaída cumulativa, os achados mostraram que essa resposta cinética ela é tão importante quanto o status da doença residual mensurável. Essas observações elas refinam, né, o que a gente pode ter de estratificação de risco pré-transplante e melhor identificam os pacientes que podem realmente se beneficiar de condutas pré e pós-transplante, como estratégias, por exemplo, de manutenção pós-transplante. A incidência cumulativa de doença do enxerto aguda severa, grau 3 e 4, permaneceu baixa, em torno de 10%. Parece que o Vidaza e Veneto, como tem menos inflamação e menos toxicidade, diminui um pouco a doença do enxerto e principalmente a doença que é o pior de tudo do transplante, eu acho, tá? Porque às vezes o cara não morre, mas ele desenvolve a doença do enxerto crônica, que é muito pesada, né? Somente se tiver aqueles quadros de fibrose e comprometimento pulmonar e etc, de articulações, que a doença do enxerto crônico não foi comum. Esses achados são consistentes com a hipótese de que as venetoclax não adicionam toxicidade prévia ao transplante. Queria concluir dizendo que esse esquema ele representa uma opção atrativa para tratar esses pacientes com LMA refratários recidivados, particularmente os pacientes mais idosos, mas também com, com comorbidades, e mesmo que os que não toleram a quimioterapia intensiva. A resposta rápida a esse tratamento, ela enfatiza o valor, né, do acesso, e principalmente ao primeiro ciclo, incluindo a avaliação da doença residual mensurável como um parâmetro importante na decisão terapêutica, e leva com que a gente consiga transplantar esse indivíduo sem muitos ciclos adicionais, ou mesmo considerando a não necessidade de um tratamento intensificado. Estudos randomizados necessitam, isso é um estudo de um grupo só, mas eu achei esse trabalho muito bacana e quis realmente trazer para a gente, tá? E ele integra, né, o tratamento com venetoclax, as várias combinações. Então a gente fez recentemente, nós tivemos dois doentes na enfermaria, um recaído pós-transplante, que a gente fez DLI associado a MEC venetoclax, flag ida venetoclax. A gente tem feito umas combinações com DLI ou mesmo sem DLI, nos que não tem transplante, e eu acho que isso abre assim, uma perspectiva
de estudos prospectivos e até na prática, porque muitas vezes a gente não consegue esperar muito para tomar uma conduta no dia a dia. Então era isso, eu vou parar de compartilhar. Eu acho que a gente tem 5 minutinhos aí para discutir, e eu não sei quem gostaria de começar a falar. Pessoal do transplante aí, gostaria de ouvir o que é que vocês acham. Fica à vontade aí para o microfone estar aberto, pessoal. Acho que é a tendência, né, tô Fernando? Acho que a combinação Asa e Venetoclax, ela ganhou diversos terrenos que a gente até pouco tempo só tinha a opção de fazer quimioterapia. E um cenário desse perfil dos pacientes, né, que o Venauro estudou, eu acho que já era muito de um feeling nosso de acreditar que era uma terapia eficaz, né? Mas quando a gente vê esses resultados, a gente fica mais entusiasmado mesmo de tentar fazer para a grande maioria dos pacientes essa estratégia e, se possível, o acesso seja cada vez mais fácil, né? Um cenário de SUS, um cenário de não precisar depender de doações, né? De expectativa o parecer teve até pouco tempo a votação, né? Do Venetoclax no SUS, né? Enfim, espero que Isso. seja algo mais factível e não tão errático como a gente infelizmente tem que se submeter às vezes, né? A gente tem esperança, né, que melhore. O que eu achei mais interessante desse trabalho é a possibilidade de resgatar pacientes fit com um esquema menos agressivo. E eu acho muito importante isso porque algumas coisas não mudam, né, na medicina. Quer dizer, quanto mais opções de tratamento, melhor, e quanto menos agressivo, melhor. E eficiente, claro. Então, acho que isso traz para a gente a possibilidade de você resgatar com menos agressividade. Tomara que, de fato, depois da aprovação, que a gente consiga tratar. A gente passou aí uns 2 anos, né, mais ou menos 2, 3 anos, tratando pacientes com ou VLC ou VLA, mas sempre doações de venetoclax aqui no SUS, e eventualmente é como a gente tem se comportado. E a gente consegue ver que é interessante, eu nem comentei, mas esse trabalho, ele, eles conseguiram em torno aí de 23 acho que quase 24% de pacientes que fizeram esse esquema e conseguiram usar como ponte para o transplante. Nós, eh, no nosso trabalho, nós tivemos 13%. E o que chama a atenção, mas também a nossa população nós tratamos muitos pacientes com 70, octogenários, e aí de fato era mais complicado ir para o transplante, mas a gente chegou em torno de 13% e eles aqui tiveram 23%. Mas é mais ou menos em torno disso que a literatura tem mostrado uma possibilidade, porque o grande, a grande o transplante é como ponte, né? Porque só a quimioterapia, não, só esse tratamento não vai resolver. Então, acho que isso é importante. Mais alguém, pessoal, queria comentar alguma coisa? Não sei se. Não, estou querendo só dizer que eu achei muito interessante essa questão da cinética da resposta, É, documentação eu, dessa cinética da resposta de ser um fator preditivo, né? é, eu tinha lido alguma coisa e visto com a história do. Porque o que o Venetoclax faz, que ele prometeu e faz, né, e não em todos os doentes, é a rapidez do clareamento dos blastos. E isso não ocorre em todos os doentes, claro. Mas quando ele consegue clarear mais rápido, e aí, porque havia uma discussão de que o venetoclax ele ia. Porque a grande meta
e é natural, é tentar tirar o doente do transplante, né? Então, é evitar que o doente vá para um procedimento desse. E no começo havia essa discussão, depois começou-se a ver que não, mesmo a associação de azacitidina e venetoclax também não era definitiva e aí o indivíduo recai, né? Ele, mesmo que ele responda, ele vai recair. Então, é essa a razão, pessoal, é a mensagem muito importante, principalmente para os residentes, é que, assim, não adianta fazer esses tratamentos e não pensar na jornada do doente com o transplante. Não adianta. E não adianta mandar para a gente quando ele recair. A gente até vai receber, pós-Vidas e Veneta, eu digo, tá? Mas nós não vamos conseguir fazer o melhor pelo doente. E tem tem alguns trabalhos, mas o trabalho que é o do Nicholas Kroger, que é o Vidazalo, em que ele olhou quem transplantou e quem usou azacitidina, e outros trabalhos mostram que com 3 anos todo mundo que só usou o tratamento com Vidasa já tinha ido a óbito, né? E que os que estavam vivos eram os que tinham conseguido transplantar. Então, ficar sempre essa mensagem, tá certo? A gente tem tempo para uma última pergunta ou comentário e a gente vai mudar para a nossa fila do halogênico, pessoal. Não sei se algum residente, alguém quer falar. Lívia, você que é tão, gosta tanto do assunto, não quer fazer nenhum comentário, não? João, Não, eu acho que já. Bom dia a bom todos. Eu dia. acho que foi. Tenho muito a acrescentar, não, já foi discutido. Eu acho que a principal mensagem é a gente saber que, para pacientes que não toleram quimioterapia, a gente está. Eu acho que isso já é feito na prática, né? A gente mesmo já tem alguma experiência em alguns casos pontuais. Resgatar com Vidas e Veneto, a gente sabe que vai ser semelhante a quimioterapia, né? E que com toxicidade menor, né? O que a gente vê de paciente chegando aí com multi-R e fungo no transplante, né? Que às vezes até limita o condicionamento, né? Para uma intensidade reduzida. Eu acho que o grande papel é esse, é permitir que as pessoas cheguem em melhores condições, né? E que tenham uma menor mortalidade no resgate. Basicamente, Uma já coisa, foi dito, né? tá, João, uma coisa só para reforçar é que aqueles incluíram doente fit, tá? Nesse É, estudo. sim.